Isso, agora o que a gente vai aprender aqui? Vamos ver a questão de pilha ou filas de execução com as threads. Isso daqui é um problema que eu estou gravando aqui essa aula justamente para mostrar. Isso daqui foi um problema enorme que eu tive uma vez em uma das empresas que eu trabalhei. E qual que era o problema desse software? Era que, por exemplo, ao realizar um procedimento de exames, tinha que fazer uma integração para outro banco de dados, mandar para outro banco de dados local, em outra cidade, em outro estado. Ainda tinha que gerar nota fiscal, tinha que imprimir relatórios e fazer uma série de procedimentos, coisas extremamente demoradas, que demoravam aí 1, 2, 3 minutos, dependendo da quantidade. Existiam rotinas que tinham uma pilha enorme de PDFs, de relatório, de integrações para mandar. Então, quando o usuário do sistema clicava lá no botãozinho, eu acho que era gerar lote, ou era gerar integração, não lembro o botãozinho que era. Então, aquele botãozinho não pode ficar travado, o sistema não pode travar. Então, daí você tem que colocar isso em uma execução, em um processo paralelo. Aí ele vai rodar por trás, do lado ele vai liberar a tela, o código do software vai continuar rodando em paralelo e o sistema vai ficar liberado para o usuário continuar a trabalhar com o sistema e vai ter aquela rotina por trás ali, trabalhando, gerando PDF, gerando nota fiscal para aquele procedimento. Tá? Então, depois de muito trabalho, eu lembro que foi dias e dias, a gente chegou numa solução, né? Porque aí a gente não sabia como resolver, então a gente teve que pesquisar, olhar na documentação, fazer muitos testes até chegar em uma solução. E é exatamente essa solução que eu vou mostrar aqui nessa aula, porque isso daqui principalmente é para software em desktop também, mas esse mesmo conceito também é usado em processos também automatizados, quando exige muito processamento de dados em web também. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar aqui a ideia. Ó. Vamos supor aqui que através de uma tela no sistema ou processo, tá, a gente pode adicionar várias rotinas. Por exemplo, gerar uma lista enorme de PDF. PDF é uma coisa demorada para enviar. E-mail também é uma coisa pesada para enviar. Integrações também é uma coisa pesada para enviar. Muitos procedimentos são pesados. Então, por exemplo, a gente pode clicar aqui e eu quero que em 1 segundo para o usuário esteja feito. Mas, na verdade, ele vai continuar por trás ali paralelamente, processo paralelo. Né? Ele vai ficar executando ali até ele terminar. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, a gente tem aqui por exemplo, aqui tem uma telinha e o usuário colocou ali os dados, daí vai gerar um lote. Por exemplo, no caso, gerar 10.000 notas fiscais. Vamos supor que a gente cadastrou uma filial aqui da nossa empresa e a gente quer gerar 10.000 notas fiscais. O teu sistema não pode ficar com a tela travada. Se você passou por algum problema, já viu sistemas que ficam travados, tá? É porque o programador não soube programar da forma correta. Tá? Então, cara, quero clicar ali o botãozinho ali, gerar lote, e automaticamente, em 1 segundo, o sistema já fica liberado. Só que por trás vai ficar executando até terminar. Então, a gente vai ter uma telinha, a gente vai colocar vários processos. Claro que a gente vai fazer uma simulação. Eu não vou criar a geração do PDF aqui agora, porque demora muito, mas é uma simulação. A gente vai fazer todo o conceito, a estrutura. Tá? De mostrar para você como que resolve esse problema. Então, a gente vai ter uma telinha, vamos colocar vários processos aqui nessa lista, nessa fila ou lista de processos em thread, tá? E daí a gente vai ver, eu vou colocar um tempinho também, para a gente poder ver ele executando por trás, e a gente vai colocar esse processo na fila, vai executar e depois vai remover. Vai executar e vai remover, né? Por exemplo, enviar e-mail para uns 500, 10.000 pessoas. Vai pegar o dado dessa pessoa, vai enviar, vai remover da lista até terminar. Então, para isso, a gente vai usar isso daqui, ó, Concurrent Linked Query. Isso daqui é uma classe própria do Java também, para a gente usar
em processamento paralelo ou processamento concorrente em Java junto com as threads. Tá? E eu vou ensinar esse conceito agora para vocês. Então eu vou pegar aqui o meu Eclipse. O que a gente tinha até agora no nosso software? A gente tem aqui esse sisteminha, né, onde a gente trabalhou com as threads, onde deu start, stop nas threads. Tá? Então aqui a gente já entendeu mais ou menos o conceito de thread. Qual que é a função aqui então? A gente precisa ter um objeto para a gente passar os dados para esse objeto e depois colocar ele na fila, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar aqui um objeto para ele carregar os dados, botão direito aqui, new, classe, vou criar aqui uma classe, tá? Porque, por exemplo, preciso de um objeto para carregar o e-mail, para carregar um nome, para carregar dados, para, por exemplo, gerar um PDF, gerar uma nota fiscal, gerar 10 mil e-mails, 10 mil notas fiscais, alguma coisa assim, certo? Então, eu vou colocar, dar um nome aqui para ele, objeto fila thread, por exemplo, certo? Então, daqui eu quero nome, uma string aqui de nome da pessoa, por exemplo, pode ser qualquer coisa, tá, gente? String que vai da regra de negócio daí. E um e-mail, por exemplo, pode ser apenas isso, tá? Dá o botão direito, run, não, source. Gerar setter e getter, vamos gerar aqui o setter e getter, tá? Vamos gerar aqui também o equals hashcode, botão direito aqui em uma área em branco. Source. Gerar aqui equals hashcode. Vamos diferenciar por nome e e-mail também. Isso daqui é para o Java saber diferenciar os objetos na memória, tá bom? Ok, agora a gente precisa de uma outra classe onde a gente vai implementar essa rotina aqui de fila. Tá? Então a gente tem o objeto, agora a gente vai pegar aqui o botão direito do pacote, vamos pegar uma outra classe Java, tá? E daí a gente vai escrever aqui implementação fila thread, por exemplo. A gente tem que estender essa classe aqui da thread. Cuidado com o pacote aqui, ó, java.lang, thread. Tá? A gente tem que estender ele. Por quê? Se isso daqui vai se tornar uma thread, essa nossa classe vai se tornar uma thread, para a gente usar todos os recursos dela, tá? A gente tem que estender de uma thread, para a gente reutilizar o comportamento da thread. Tá bom? Aí o que a gente tem que fazer? Vou colocar aqui, ó, private, tá? Tem que ser aqui static. Por que estático? Porque eu tenho que manter daí essa lista, essa pilha, ela tem que ser única para mim, tá? Então daí a gente vai chamar essa, ó, concorrente. Cuida para não se confundir, ó, tá vendo? É quase parecido o nome aqui, ó. Concorrente linked query, tá? E daí a gente tem que passar qual que é o tipo de classe que a gente vai manipular com essa concorrência e essa fila aqui, tá? A gente vai pegar o quê? O objeto filha thread. Então a gente passa aqui o objeto filha thread. Então a gente tem aqui a nossa pilha. Vou colocar dois nomes aqui, ó, pila filha, tá? Ela vai ser igual ao new concorrente linked list do tipo objeto filha thread. Vamos quebrar aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Só dar um espaço, tá? Então ele tem que ser aqui estático. Tem que ser estático, tá? Por quê? Para eu poder
depois lá na tela a gente poder acessar essa mesma instância com os mesmos dados para a gente poder manipular essa lista, adicionar elementos nessa pilha ou nessa fila para poder ficar processando em paralelo, concorrentemente, tá bom? Coisas que eu tenho que ter. Tenho que ter um método aqui para eu adicionar. Então, deixa eu ver aqui na documentação, eu tô com aberto aqui do lado. Isso. Tá? O que a gente tem que ter? A gente tem que ter também um método estático para eu poder adicionar os objetos desse tipo aqui, objeto filathread, nessa lista. Então, eu tenho aqui, vai ser público daí, porque eu vou ter que acessar de outro lado, né? Public static void, aí eu vou add, o que eu vou receber? Eu vou receber um objeto filathread, dá qualquer nome aqui, ó, objeto filathread. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha pilha e vou adicionar esse objeto que vai ser recebido como parâmetro. Tá? Então, por exemplo, eu vou estar lá na telinha, lá da tela, eu vou chamar aqui esse add e ele vai adicionando daí objetos nessa lista e daí o run vai processando. Então, o que eu tenho que fazer? Dar um run aqui, Ctrl espaço, dar um run e ele vai ficar processando. Aí, como que eu vou fazer aqui esse processo? Como? Primeiro, lembra lá das threads? A gente tem que ter aqui um while, tá? Tem aqui um while. Enquanto tiver dados nessa lista, ele vai processar. Então, como que eu vou saber se tem dados aqui nessa lista? Tá? Se eu tentar pegar aqui, por exemplo, a minha pilha, deixa eu ver, pilha. Ela não tem um método de iteração, ó. Ela tem que pegar o iterator. Eu vou pegar um iterator aqui. Iterator. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é o iterator. Estou escrevendo errado. Iterator. Isso, um iterator. A minha iteração. Vai ser igual ao quê? A minha pilha. Pilha ponto, ele tem um método aqui ó, que retorna um iterador que é para interagir para eu poder percorrer essa lista, tá? Então aqui, enquanto tem que pegar o iteração aqui, iteração.hasNest, tá? Então assim, ó, enquanto tiver dados, deixa eu só fazer o comentário aqui. Enquanto conter dados na lista, irá processar, certo? Então ele vai ter que processar e retirar da lista para chegar no fim, né? Porque se eu processar e nunca tirar o objeto da lista, ele vai processar de novo e nunca vai parar de processar. Então, beleza, entrou, tem dados. Como é que eu vou processar esses dados aqui? Tá? Então, eu tenho que pegar esse objeto agora, processar, eu vou pegar aqui do meu iterator, deixa eu ver qual que é nest, é um iterator. Isso aqui é o de baixo, ó. Nest. Tá vendo que ele retorna um objeto? Ele vai retornar o objeto que eu estou trabalhando nessa lista aqui, por exemplo, é o objeto filathread. Aqui, ó, nest. Tá vendo? Aqui ele pede, tá, para jogar para fazer um cast, uma conversão, porque ele está retornando isso aqui, ó, só um object, tá vendo?
mas o dado que tem nessa lista é do tipo objeto filha. Então ele só pede para fazer um cache, isso aqui é normal, coisa do Java mesmo, tá? Mas daí vai funcionar. Então aqui você vai fazer qualquer coisa aqui dentro, tá? Então aqui nesse momento você vai, por exemplo, processar 10.000 notas fiscais, por exemplo. Aqui você teria daí a lista enorme de processos. Você poderia, por exemplo, gerar uma lista enorme de PDF. Tá? Aqui, no caso, você faria a rotina, esse processo. Você poderia fazer o quê? Gerar, por exemplo, um envio em massa de e-mail. Tá? Beleza. Processou tudo? Aqui que está a cereja do bolo. Aqui você iria chamar o teu processo em Java, que é demorado. Então, daí ele ficaria processando ali concorrentemente, ali por trás dos panos. Tá bom? Outra coisa. Processou? O que a gente teria que fazer? Teria que pegar o iterator e fazer um remove para tirar da lista. Então, o que ele vai fazer? Esse run aqui ele vai ficar executando enquanto conter dados na lista. Ele vai processar. Então, pega o objeto atual, processa, faz o que quiser e remove. E parte para o segundo objeto. Processa o que quiser e remove. Parte para o terceiro objeto. Processa, faz o que quiser e remove, tá? Só que o importante, isso daqui, tem que ter um tempinho, depois que ele remove, eu tenho que fazer isso aqui, thread.isLeap, por exemplo, vamos colocar aqui um tempo de 50 milissegundos. Aqui no caso ele pede para colocar aqui um try-catch. Tá? Por quê? Dar um tempo para descarga de memória. Tá? Isso é essencial você fazer isso. Eu lembro que a gente, depois de muitos testes, a gente chegou em um determinado tempo de que cada rotina pesada que a gente fazia, depois de remover o objeto que já foi processado, a gente tinha que dar um tempinho para o próprio sistema operacional e do Java dar tempo de dar uma descarga de memória. Tá? E quando o processo ainda era muito pesado, depois que ele terminou de processar aqui essa lista, por fora aqui do while, tá? Processou aqui, por exemplo, 50 registros pesados. Depois que ele terminou, para ele pegar daí uma nova carga de dados, tá? A gente tinha que dar um tempinho também. Então isso daqui é uma regra, é uma receita de bolo que vocês têm que seguir. Então, por exemplo, eu vou dar um outro tempo aqui. Thread.sleep aqui, eu vou colocar 1000, um segundinho. Para ele dar um tempinho. Tá? Então, beleza, dá um tempo para descarga de memória. Aí, processou toda a lista, dá um tempo para limpeza de memória. Tá? Aí o que acontece? Então a gente tem aqui uma receita assim, de bolo tremenda. Uma coisa que faltou aqui que eu não coloquei ainda é para você sincronizar isso daqui. A gente vai colocar esse while. A gente vai ter que fazer isso aqui, sincronizar. Esse while aqui, eu vou ter que envolver ele numa chave aqui no final. Tá? Vou colocar, pega todo esse while aqui, abriu chaves, fechou chaves, copia tudo. Dá um Ctrl X, coloca dentro da sincronização. Beleza? E passa como parâmetro ou a iteração, deixa eu ver, ou eu posso passar também essa fila. Deixa eu ver o que eu tinha passado aqui.
Eu tinha passado a própria iteração aqui dele. Tá? O que isso daqui vai fazer? Bloquear o acesso a esta lista por outros processos, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que apenas essa minha thread vai acessar essa minha lista, essa pilha ou essa lista de processamento. Tá? Isso é muito importante para evitar que, por exemplo, um outro processo no Java ali por trás, sem você ter o controle, entre no meio aqui dessa sincronização, desse processo aqui da tua geração de PDF, por exemplo, e atrapalhe tudo. Tá? Então você está dizendo que você está pegando esse processo, ninguém mais vai acessar esse processo aqui enquanto ele não terminar. Você está fazendo aqui um bloqueio. Tá? Então a gente está criando um objeto, que é uma thread na verdade. Criamos o método para adicionar nessa minha pilha ou nessa fila. Adicionamos aqui essa classe dizendo que a gente está fazendo uma thread concorrente. Tá? Criamos aqui o método run para ele. Fizemos aqui todo o processo para a gente interagir com essa lista, dizendo que é concorrente. Enquanto tiver dados, a gente vai pegar esse objeto da lista atual e fazer alguma coisa. Processar 10.000 notas, gerar uma lista de PDF, fazendo alguma coisa. Terminou? Remove, dá um tempinho para descarga de memória. Tá? Esse processo aqui está feito. Para a gente ver as coisas acontecendo, eu vou escrever no console, dar um sysout aqui, a gente vê que realmente está executando. Tá? Eu vou escrever aqui no console. Deixa eu só copiar tudo. E eu vou escrever aqui, vou pegar aqui o objeto processar, processar.getEmail. Processar aqui .getNome. Tá? Para a gente poder ver no console que isso daqui realmente vai estar executando, funcionando. Tá? Então esse é o primeiro passo. Agora o que a gente tem que fazer? Criar uma telinha. A gente vai modificar a nossa tela, que a gente tinha feito na aula anterior, tá? Para a gente entender esse processo. Então a gente vai pegar os dados da tela, vamos colocar no objeto e vamos passar uma lista bastante grande para ficar processando aqui em background, aqui nessa minha lista, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai fazer agora a telinha e já fazer a implementação aqui desse objeto para colocar nessa pila, para ela ir processando os recursos, removendo em processamento paralelo por trás.